Prabhupada estava postado no centro de Chicago perante o grande carro decorado com esmero, ansioso para subir ao assento onde ele passearia durante a procissão. Mas não havia escada, de modo que ele aguardou enquanto os devotos correram até ao Hari. Mas não havia escada, de modo que ele aguardou enquanto os devotos correram até uma loja de ferragens e conseguiram uma escada. Então ele montou no carro do Senhor Jagannatha e se sentou em seu assento elevado. A cidade estava movimentada e milhares de pessoas iam comprar nas lojas ou dirigiam-se ao trabalho. Muitos membros da grande comunidade indiana de Chicago apresentaram-se para receber as bênçãos do Senhor Krishna e observar esta tradição que lhes era tão bem conhecida. E centenas de discípulos de Prabhupada de todo o meio oeste dos Estados Unidos reuniram-se para puxar as cordas da carruagem do Senhor Jagannatha, liderar os cantos e danças públicos de Hare Krishna e distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e revistas de volta ao Supremo, enquanto a grande carruagem do Senhor Jagannatha transitava por uma das ruas mais movimentadas dos Estados Unidos. Embora vários policiais em suas motocicletas fossem à frente da procissão, a atitude deles pouco lembrava do rei de Orissa, que tradicionalmente conduzira a procissão de carros do Senhor Jagannatha na Índia. A cada ano o rei apresentava-se como um servo subalterno e conduzia a parada, varrendo a estrada diante do Senhor Jagannatha com uma vassoura de cabo de ouro. No entanto, a polícia de Chicago só parecia interessada em ver a parada encerrar o mais rápido possível. Com visível apreensão, os policiais dedicavam-se a manter livre o habitual fluxo de automóveis. Eles reconheciam que os devotos Hare Krishna tinham uma permissão oficial para realizar a parada, mas ficavam provocando-os a puxar a carruagem mais rápido, ameaçando terminar a parada inteiramente. Contudo, pela graça de Deus, Krishna, todos, incluindo a polícia de Chicago, ficaram satisfeitos enquanto a procissão deslocava-se pacificamente por vários quilômetros, chegando por fim a Civic Center Plaza. Em meio a arranha-céus e ao barulho urbano, Srila Prabhupada dirigiu-se à audiência que ao ar livre ali se encontrava. Logo após a palestra, os devotos iniciaram a distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, e começaram o canto e dança público de Hare Krishna. Prabhupada ficou satisfeito com o festival. São Francisco, 7 de julho. Milhares de pessoas seguiram as 3 carruagens por vários quilômetros através do Parque Golden Gate. Srila Prabhupada, passeando no segundo carro sob a deidade de Subhadra, usava o mesmo gorro de lã dourado que usara na Austrália, uma avantajada suéter branca de tricô e uma guirlanda de rosas vermelhas. Apesar de suas recentes viagens extensas, ele estava alerta e sentia-se muito bem. Contemplava o mar de devotos e de pessoas que seguiam a parada e obtinham grande satisfação com a cena transcendental. Em sua fala perante uma multidão de 10.000 pessoas, Prabhupada disse que os americanos deveriam liderar o mundo na propagação da consciência de Deus, Krishna. Sei que todas as damas e cavalheiros americanos aqui presentes são educados e inteligentes, disse ele, e fico muito agradecido aos americanos que me ajudaram a popularizar este movimento Hare Krishna mundo afora. Quando Shri Krishna Chaitanya introduziu inicialmente o movimento Hare Krishna, ele disse que Bharata Bhumite Haila Manushya Jama Jara Jama Sartaka Kari Kara Para Upakara. Em português, dessa maneira, ele expressou seu desejo dizendo que qualquer pessoa que tenha nascido como um ser humano em Bharatavarsha ou Índia deve compreender o movimento Hare Krishna e propagá-lo por todo o mundo para o benefício de toda a humanidade. Também predisse que em todas as cidades, vilas e aldeias do mundo inteiro, o movimento da consciência de Deus, Krishna, seria conhecido.
Assim com a cooperação de vocês, jovens americanos, que gentilmente estão ajudando a propagar este movimento Hare Krishna, ele agora de fato está se tornando bem conhecido no mundo inteiro. Estive recentemente em Melbourne, Austrália, onde promovemos um festival semelhante ao qual muitos milhares de pessoas estiveram presentes e cantaram e dançaram Hare Krishna conosco. Então fui a Chicago, onde realizamos a mesma cerimônia, o Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Hoje de manhã estou aqui e fico tão contente de ver que vocês também aderiram a este movimento Hare Krishna. Os dedos de Prabhupada golpeavam levemente os seus símbolos de mão enquanto ele falava com os seus olhos semicerrados. Ele selecionava suas palavras confiantemente. E essas palavras ecoavam através do prado. Prabhupada solicitou que a audiência não ficasse pensando que a consciência de Deus, Krishna, era sectária. Ela reservava-se a todos, pois a verdadeira natureza... Desculpem. Vou ler de novo, Bima. É que é emocionante demais, né? É só para ler, tá? Se eu quiser estudar os livros de Prabhupada é outra hora. Tá bom, sim. Não, só tem razão. Prabhupada solicitou que sua audiência não ficasse pensando que a consciência de Deus, Krishna, era sectária. Ela reservava-se a todos, pois a verdadeira natureza do eu era transcendental. Disse que cantar o santo nome de Deus e dançar Hare Krishna ao som destes nomes não eram coisas vulgares. Então, à disposição de todos que simplesmente procurem... Posso continuar, Bimala? Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada é hoje, hein? Os santos nomes, né? Estão à disposição de todos que simplesmente procurem cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De um modo geral, vocês são jovens, ao passo que eu sou um homem idoso e poderei morrer a qualquer momento. Portanto, peço-lhes que aceitem este movimento Hare Krishna seriamente. Compreendam-no e então preguem-no por todo o seu país. As pessoas que vivem fora dos Estados Unidos em geral seguem e imitam aquilo que os americanos fazem. Estou viajando o mundo afora e aonde quer que eu vá, vejo que outros países constroem arranha-céus e de outras maneiras imitam sua nação. Portanto, se vocês deliberarem tornarem-se conscientes de Deus, Krishna, e cantar e dançar Hare Krishna em êxtase, com amor emocional por Deus, o mundo inteiro segui-los-á. Desta maneira, o mundo inteiro pode se tornar Vaikunta, a morada eterna, na qual não existem mais problemas. Muito obrigado a vocês. Gurudasa enviara uma carta a todos os centros da ISKCON Hare Krishna, convidando os devotos a comparecerem à inauguração do templo Krishna Balarama Mandir em Vrindavana. Ele havia convidado membros vitalícios de Bombay em Calcutá e reservara-lhes alguns vagões de trem. Prabhupada também estava convidando os seus discípulos a irem a Vrindavana para o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami. E nesse mês, né, Bimala? Nesse mês agora tem o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, e no dia seguinte o aniversário de Prabhupada. Dando aula a centenas de devotos em Los Angeles, ele disse: convido todos vocês a irem a Vrindavana para a inauguração do templo Krishna Balarama Mandir. Prabhupada também remetera convites para os seus irmãos espirituais, e quando um deles, Sridhara Maharaja de Navadvipa, aceitou o convite, Srila Prabhupada respondeu-lhe, garantindo-lhe acomodações confortáveis e sugerindo a maneira mais fácil de viajar de Calcutá para Vrindavana. Srila Prabhupada também falou a Sridhara Maharaja sobre suas atividades de pregação. Você ficará contente ao saber que nossos livros estão tendo boa vendagem. No ano passado vendemos cerca de 4 milhões de livros.
e neste ano em 6 meses perfizemos a cota do ano passado, e por isso acho que temos razão de pensar em que contaremos com o dobro da venda no último ano. A única dificuldade é que somos uma organização mundialmente expandida e isto exige administração muito perspicaz para preservar a atual posição. Assim, pela graça de Deus, Krishna, tudo está indo muito bem. Quanto à jornada da pregação, ela se tornou um pouco difícil para mim, pois adquiri o mesmo problema cardíaco de que você sofre. E mesmo assim estou ativo só para animar esses rapazes e moças que estão trabalhando em meu nome. Em 15 de julho, faltando apenas 10 dias para que, conforme programado, Prabhupada chegasse a Vrindavana, ele escreveu a seus discípulos renunciados cartas com o mesmo conteúdo básico, convidando-os a vir e resolver os diversos assuntos pessoais e itens de negócios que ficaram pendentes durante a sua movimentada viagem. Cordialmente convido a comparecer à nossa cerimônia de inauguração em Vrindavan, pois todos os nossos renunciados estarão presentes lá. Você também se faça presente como um sannyasi regular e participe. Este é meu desejo. Quando Karandara, o GBC recém-indicado para a Índia, pôs-se a expressar dúvidas de que tudo estaria pronto a tempo, Prabhupada replicou de Los Angeles: Oh Hari. Deve-se fazer o festival com muita pompa, ele não deve ser pobre. Se houver escassez de dinheiro, ele será fornecido. Deve haver muito alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para todos os convidados. Planeje isso e eu fornecerei o capital. Deve ocorrer distribuição completa de Krishna Prasadam. Em relação ao fato de o templo não estar terminado a tempo, esta é sua responsabilidade. O que posso fazer? Embora Prabhupada houvesse respondido a Karandara vigorosamente, a nota onde seu principal administrador na Índia expressava incerteza o perturbou. Ele escreveu a Surabhi, que estava encarregado da construção de Vrindavana. Estou com a mente um pouco agitada porque a carta de Karandara diz que talvez haja algum trabalho a ser feito mesmo durante a época de nosso festival. Enquanto em Los Angeles, Prabhupada também foi notificado de que o Festival de Carros do Senhor Jagannatha de Londres, programado para o final daquele mês, fora cancelado pelas autoridades locais. Os funcionários disseram que a parada do ano anterior causara séria interrupção no trânsito. Prabhupada insistiu que os devotos protestassem contra esta decisão desarrazoada. Isto é discriminação religiosa, disse ele. E aconselhou que indianos favoráveis residentes em Londres se aproximassem do embaixador e lhe solicitassem apresentar o assunto à rainha. Podiam-se utilizar as recentes declarações do reverendo Powell de Melbourne para demonstrar que os cristãos não deveriam ficar alarmados com o movimento da consciência de Deus, Krishna. A proibição imposta pela polícia significa que toda cerimônia religiosa deve ser sustida? Desafiou Prabhupada. O que é isto? Devido a algum simples erro técnico, agora eles pararão com toda a nossa cerimônia religiosa? Prabhupada disse que se a municipalidade continuasse proibindo a parada, os devotos deveriam erguer no Hyde Park uma carruagem estacionária e nesse mesmo local promover um festival de carros do Senhor Jagannatha sem procissão. Após realizarmos nossa cerimônia, disse Prabhupada, levaremos a deidade num palanquim e iremos à praça Trafalgar. O carro do Senhor Jagannatha não precisa ir, ele não se moverá, mas levaremos as deidades num palanquim e iremos à praça Trafalgar. Dessa maneira, peguem a permissão da polícia e após irem lá, juntamente com a cerimônia, protestem. Eles não podem objetar, mas o carro do Senhor Jagannatha deve ser visto, e as pessoas ficarão sabendo que a insensata polícia do governo o impediu. Prabhupada repetia suas instruções várias vezes.
Ele demonstrava muita gravidade enquanto instruía os seus seguidores. Meu mestre espiritual costumava dizer que Prana Ati Janha Seireto Prachara. Quem vive, prega. Quem está morto, não prega. Logo, tenha vida, não seja como um morto. Repare só nos meus irmãos espirituais, eles são homens mortos. E por isso eles invejam minhas atividades. Eles não têm vida. Caso você queira ter uma vida boa, mostrar a deidade e então ir dormir, então este será um movimento falido. Prabhupada não podia suportar a ideia de que um festival importante como o Festival de Carros do Senhor Jagannatha estava sendo sustado. Seguiremos todas as leis, disse ele, mas deveremos realizar este festival, Hare Krishna. No ano passado eles viram que a luz do sol... Há milhares de pessoas... Espera aí, errei aqui. Tem vírgula, Bima. Tem um monte de vírgula, tá? Vou prestar atenção. No ano passado eles viram que a luz do sol, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas permaneceram na Praça Trafalgar por 3 horas. E elas não vão à igreja. Logo, eles viram que ali havia algo. Do contrário, como as pessoas teriam tanto interesse? Brahmananda Swami comenta. Posso continuar? Sim. Assim como no Jornal de São Francisco eles admitiram, este é o festival mais popular. Prabhupada comenta. Sim, 15 mil pessoas estavam silenciosamente presentes a meu discurso em São Francisco. Logo elas verificaram que há algo no movimento Hare Krishna. Mas às vezes alguns grupos fazem questão de objetar a que prossigamos, ou então eles estarão acabados. No dia em que deixava Los Angeles, Prabhupada dirigiu-se aos devotos reunidos no templo, animando-os a permanecerem fiéis na consciência de Deus, Krishna, e revelou os seus próprios sentimentos de urgência. Suas constantes viagens visavam a seus discípulos para que eles permanecessem fortes. E se eles permanecessem fortes, seguindo os programas simples que ele lhes dera, então seu êxito estava garantido. De uma forma ou outra, disse ele, introduzimos este programa Hare Krishna nos países ocidentais. E vocês são tão inteligentes, vocês captaram-no muito rápido. Assim, atenham-se ao padrão. Então suas vidas serão exitosas, não há dificuldade alguma, mas não se desviem. Então serão pacas. Paca significa firme. Mam evaje prapadyante mayam etam tarantite. Se vocês permanecerem firmes na consciência de Deus, Krishna, então Maya, a ilusão, não poderá tocá-los. Portanto, este é o meu pedido. Estou viajando por todo o mundo. Estou indo ver como estão as coisas em Dallas e Nova Vrindavan. Logo, quanto a mim, viajar é natural. Eu iniciei este movimento, Hare Krishna. Desejo ver que ele esteja em bom andamento. Não se desviem. Este é meu único pedido. Não se desviem. Prabhupada pôs-se a chorar e simplesmente concluiu. Então vocês permanecerão firmes. Muito obrigado. Nova Vrindavan, 18 de julho de 1974. Srila Prabhupada recebeu uma carta enviada por Karandara, na qual este informava-o de sua demissão do GBC da Índia. As responsabilidades eram-lhe excessivas, pois só recentemente ele voltara para a consciência de Deus, Krishna. Ele continuaria a seguir o programa transcendental, mas não poderia ser o GBC. Srila Prabhupada teve então de encarar mais este obstáculo e perante vários homens do GBC que estavam ali em seu quarto em Nova Vrindavan, ele perguntou, o que fazer? Que faremos? Quem sabe não seria melhor eu abandonar esses projetos da Índia? Mas Srila Prabhupada... alguém falou, Bimala.
Mas Srila Prabhupada, argumentaram os devotos, aqueles projetos da Índia, eles são muito queridos. Mas, que pode ser feito? Perguntou Prabhupada. Com exceção de Gurudasa, nenhum dos devotos de Vrindavan achava que o prédio estaria pronto para o dia em que se programara a grande inauguração. Como de costume, a obra progredia lentamente, exceto a área do Salão das Deidades, a terra ainda era um local de construção. Não havia nenhum altar, nenhuma deidade. Tedias achava que Gurudasa temia tanto desagradar Prabhupada que não podia suportar admitir que o prédio não estaria pronto. Marcara-se a data e Prabhupada não queria desculpas. Deveria estar concluído até o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, escreveu ele. Quanto a algum atraso, não se deve nem sequer pensar nisto. Gurudasa admitia que a construção do templo não estaria inteiramente concluída em Janmashtami, mas defendia o ponto de vista de que a cerimônia de inauguração ainda poderia acontecer, mesmo que não fossem feitos os retoques finais do templo. Como não havia na Índia nenhum secretário GBC regular, Prabhupada não recebeu relatórios precisos sobre a construção do templo de Vrindavana. Tendo Tamal Krishna Goswami partido em abril para pregar no Ocidente, só após vários meses foi que Prabhupada indicou um substituto, Karandara. Agora, passadas apenas poucas semanas, Karandara demitira-se. Portanto, Prabhupada dispunha apenas das informações a ele transmitidas por Gurudasa. O final de julho aproximava-se cada vez mais e os devotos preparavam-se para viajar para Vrindavana para um fiasco. Vrindavana, 4 de agosto de 1974. Está chegando o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, aqui também, né, Bimala? Que dia que é? É agosto, agora é agosto. Quando o carro de Prabhupada deteve-se na propriedade da ISKCON em Ramanareti, um grupo de devotos o recebeu com um canto e dança público de Hare Krishna e flores. Cerca de 25 devotos dos templos ao redor do mundo já haviam se reunido para a grande celebração de abertura. E juntamente com os devotos de Vrindavana, eles se apinharam alegremente ao redor de Srila Prabhupada. Não se construíram quaisquer passeios convencionais e Prabhupada caminhou por entre as paredes semi-construídas, passando por montes de areia e tijolos. Encaminhando-se rumo à casa da deidade. Mesmo nesse local a falta de ornamentação e acabamento era evidente e havia entulho jogado em toda parte. O que é isto? Exigiu Prabhupada à medida que passava pelo local de construção. Não há nada aqui. Onde está o templo Hare Krishna? Vocês disseram-me que o templo estava concluído. E Gurudasa, Surabhi, Gunanarva e outros diretamente responsáveis foram incapazes de responder. Seus rostos ficaram lívidos. Prabhupada ficou furioso. Como vocês podem inaugurar isto? Os devotos visitantes também puseram-se a falar entre si. Não está pronto, como podemos inaugurar? Mas Prabhupada, disse um devoto, estão vindo devotos de todo o mundo. Parem-nos imediatamente, disse Prabhupada, não haverá inauguração alguma. Prabhupada dera um fim a esse sonho, a ilusão de que eles estariam prontos para a grande inauguração. A ira de Prabhupada era aterrorizante e os devotos que o rodeavam não mais estavam despreocupados e alegres. Vocês iriam inaugurar esse templo aqui? Escarnecia Prabhupada. O altar está pronto, disse Harikesha, que viera do Japão para assistir à inauguração. Podemos instalar a deidade e... Vocês não podem inaugurar este templo, bradou Prabhupada. Este templo não está concluído. Prabhupada caminhou então para o interior de sua casa, seguido pelos dirigentes de Vrindavana e alguns outros líderes. Todos aqueles que nestas circunstâncias conseguiram se manter distantes de Prabhupada consideravam-se a salvo. A esposa de Surabhi saiu correndo para orar a Deus, Krishna, com medo da ferocidade de Prabhupada. Em seu quarto a ira de Prabhupada só aumentava. Ele gritava para Gurudasa reclamando da má administração. Ele gritava para Surabhi, ele gritava para todos eles.
Ninguém ousava oferecer sugestões ou desculpas. Não havia nada a fazer exceto tornar-se pálido e deprimido. De repente, Prabhupada indagou se, apesar da balbúrdia, poder-se-ia inaugurar o templo. Você pode pelo menos aprontar os aposentos das deidades? Voltou-se ele para Surabhi. Isto é um insulto à nossa sociedade, Hare Krishna. Que pensarão as pessoas? Anunciamos isto em toda parte. Na realidade, ninguém sabe disto, Srila Prabhupada, replicou Surabhi temerosamente, expondo-se a uma nova explosão. Havia alguma mudança no tom de Prabhupada? Vocês não fizeram nenhuma propaganda sobre isso, nenhum convite? Ainda não, Prabhupada. Não se anunciou às pessoas em Vrindavana, elas não esperam que seja inaugurado, pois todos que estiveram aqui puderam ver que não era possível inaugurar. Eles sabem que não está pronto. Isto é uma farsa, esbravejou Prabhupada, é um fiasco. Desgostoso, ele olhou para os seus dirigentes de Vrindavana. Temos que inaugurar. Como podemos inaugurar em Krishna Janmashtami? Srila Prabhupada, disse Surabhi, as portas não estão prontas, eles ainda estão cortando a madeira. Prabhupada indagou a Jamuna sobre as deidades e ela explicou que se lhes adquirira a parafernália, mas os tronos não estavam prontos. Qual é a sua opinião? Perguntou-lhe ele. Sou totalmente desqualificada para falar, disse Jamuna. E embora eu não tenha direito algum de falar, vejo que é quase impossível realmente inaugurar o templo. Não há nenhum sacerdote para adorar Deus no altar. Não tendo para onde correr e com o sentimento de que tudo for um fracasso, Prabhupada disse, então não faremos. Nós convidamos tantas pessoas de todo o mundo e não fui informado disto. Agora todos vocês decidam. Quando poderemos inaugurar? Perguntou Prabhupada. Podemos inaugurar em Diwali? Quando será Diwali? Outubro, Srila Prabhupada. E quanto ao dia do aparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati, sugeriu um devoto. Isso vai ser no fim de dezembro. E Prabhupada ficou calado, parecendo insatisfeito. Surabhi comentou. Levará 6 meses, na realidade 7 meses, então Prabhupada escolheu o dia de Rama Navami, em abril. A inauguração poderia coincidir com a reunião anual de devotos em Mayapur e Vrindavana. Surabhi falou novamente. Ele ficara pessimista ao acumular experiências com construções na Índia. Vai depender do fato de podermos conseguir o cimento, Srila Prabhupada. E ele disse, temos que conseguir do governo. Este foi o principal obstáculo que nos impediu de inaugurar agora. Ser-nos-ia possível inaugurar em 3 meses se pudéssemos conseguir o cimento? Tudo bem, disse Prabhupada resignado, era inútil tentar estabelecer uma data. Será feito antes do próximo aniversário de Deus, Krishna Janmashtami? O seu tom era sarcástico. Daí 1 ano a mais, Bimala. E caso se possa obter o cimento, far-se-á após 3 meses. E caso se possa obter o cimento, far-se-á após 3 meses. Mais tarde, enquanto recebia diversos indivíduos, Prabhupada continuou a expressar os seus desagrados, especialmente para com Guru Dasa. Ele fez perguntas, mas ficou insatisfeito com as respostas. Ele pediu a Guru Dasa para trazer os históricos financeiros e então repreendeu mais. Ao encontrar um recibo referente a uma permanência de Guru Dasa num dispendioso hotel de Jayapur, Prabhupada criou um caso com isto. Guru Dasa ficou arredio. Quando Prabhupada terminou sua conversa, Guru Dasa voltou para o seu quarto, de onde não sairia enquanto Srila Prabhupada não chamasse. Prabhupada começou a falar em mudar os presidentes do templo em Vrindavana. Ele sugeriu Harikesha. Ele disse que Guru Dasa e sua esposa poderiam ficar encarregados da casa de hóspedes, que ainda não passava de um buraco cavado no chão. Ele chamou o Guru Dasa novamente e perguntou o que ele achava de administrar a casa de hóspedes de Vrindavana, sugerindo
sugerindo que ele fosse à casa de hóspedes de Jayapura, em Vrindavana, para obter ideias em administração. Mas Prabhupada, disse Gurudasa, eles cobram diárias tão baixas na casa de hóspedes de Jayapura. Com certeza esses preços são subsidiados. Este senhor Jayapura é um comerciante Marvari, replicou Prabhupada. Ele não está perdendo dinheiro na casa de hóspedes. Ele está ganhando dinheiro. Esta é a arte da administração. Isto você tem que aprender indo lá e vendo. Mas Gurudasa sentia-se exausto demais com as austeridades de viver e administrar em Vrindavana, onde a atenção e a crítica de Prabhupada eram tão rigorosas e intensas, e onde tudo era tão difícil. Ele e sua esposa começaram a pensar em deixar Vrindavana. Posso continuar? Prabhupada continuou a pressionar Surabhi, chamando-o em diferentes momentos do dia. Por que você não apressa estas portas das deidades? Exigia Prabhupada. Estou tentando, Srila Prabhupada, replicou Surabhi. Existem tantas coisas a fazer. Não importa, disse Prabhupada, você tem de providenciar isto. Todos estes homens contratados estão enganando vocês. Não os deixe enganá-los. É com muita dificuldade que todos esses devotos coletam dinheiro, e esse dinheiro é todo de Deus, Krishna, e como tal, pode-se utilizá-lo apenas para o projeto de Deus, Krishna. Proteja esse dinheiro e cuide em que ele não caia nas mãos de pessoas erradas. Não quero que, graças a nossos projetos, os empreiteiros tornem-se homens ricos. E desejo mármore neste prédio. Onde está o mármore? Onde posso conseguir mármore? Perguntou Surabhi. Por que você me faz esse tipo de pergunta? Bradou Prabhupada. Você é um entendido no assunto. Eu não sei. Use a sua inteligência. No final das contas, a ira de Prabhupada com seus discípulos era casual. A reação que lhes cabia em função de sua tolice. Era também uma maneira de instruí-los e testá-los. Porém, mais profundas eram a impaciência e a frustração transcendentais de Prabhupada devidas ao fato de que seu serviço prático e amoroso a Deus em Vrindavana ainda não se manifestara. Para a glória do movimento Hare Krishna, ele queria um templo maravilhoso, um templo que estabelecesse a consciência de Deus, Krishna, por todo o mundo. Era uma oferenda a seu mestre espiritual e ele prometera isto a Deus, Krishna. Mas mesmo assim não estava concluído. Quanto ao fato de os discípulos de Prabhupada fracassarem em realizar a tarefa, Prabhupada aceitara o peso e a agonia desse fracasso. Seus discípulos eram seus instrumentos em seu serviço a Deus, Krishna. Se as ferramentas não funcionassem adequadamente, então ele sofreria exatamente como o corpo inteiro sofre quando os braços e as pernas têm função precária. Seus discípulos fracassarem em cumprir os seus desejos era perda sua. Dessa maneira, ele sentia lamentação transcendental por esse fracasso de eles inaugurarem o templo Krishna Balarama Mandir no dia do aniversário de Deus, Krishna Janmashtami. Embora transcendental, o distúrbio de Prabhupada era verdadeiro, não era simulação que visasse a uma simples instrução. Tampouco os devotos poderiam displicentemente consolar o seu mestre espiritual. Para ajudá-lo adequadamente, os discípulos de Prabhupada teriam que compreender a sua atitude transcendental e servi-lo nestes mesmos termos. Prabhupada queria que, com os pés no chão, seus discípulos realizassem serviço prático. Eles não deviam esperar servi-lo sentimentalmente, mas deviam trabalhar arduamente. Serviço prático e amoroso a Deus era dinâmico. Prabhupada queria que seus discípulos o ajudassem com seus projetos através dos quais ele serviria a seu mestre espiritual.
projetos estes que, saindo bem-sucedidos, poderiam tirar do mundo toda a miséria. Conseguir concreto era um grande problema. Surabhi, Gunanarva, Tejas e outros, sempre empenhados, viviam meditando como conseguir cimento. Ainda assim, parecia não haver cimento disponível em toda a Índia, enquanto mês após mês eles aguardavam a permissão do governo. Diariamente, desde que Prabhupada chegara para a suposta inauguração do templo, os devotos estiveram viajando de ônibus e de rickshaw para Mathura na tentativa de conseguir pelo menos alguns sacos de cimento. Às vezes eles eram enganados, um carregamento de 20 sacos fora diluído com outras substâncias e quando utilizaram-no no revestimento de uma coluna, ela permaneceu mole por 4 dias e finalmente desmoronou. Quando afinal chegou uma quantidade de cimento suficiente para concluir a obra, os devotos ficaram certos de que isto só acontecera devido à presença de Srila Prabhupada. Prabhupada mandou que Gunanarva contasse cada saco de cimento à medida que este chegava, das 8 da manhã até as 9 da noite. Até as 9h30, desculpem. Das 8 da manhã até as 9h30 da noite o carregamento continuava chegando em caminhões, cada caminhão com 4 coolies, especialmente designados para carregarem os pesados sacos em suas costas, colocando-os dentro da barraca do depósito. O Gunanarva ficou o dia inteiro postado do lado de fora com bloco e caneta, assinalando cada saco que recebia. Srila Prabhupada saía da casa várias vezes e olhava com gravidade. De noite, ao terminarem, ele convocou Gunanarva. Então, quantos sacos? Perguntou Prabhupada, e Gunanarva dava o número exato. Está tudo trancado? Perguntou Prabhupada. Sim, Srila Prabhupada. E Prabhupada falava sobre o cimento como se estivesse falando sobre um carregamento de ouro. 12 de agosto. Prabhupada sentia-se muito fraco. Era a tarde do dia de seu aparecimento e ele estava sentado à sua escrivaninha na sala principal de sua casa. Ele recostou-se em seu assento e apoiou a sua cabeça em uma das almofadas onde ele repousava o seu braço. No dia seguinte, ele sentiu-se tão fraco que não podia nem caminhar nem se levantar. Ele não tinha apetite algum e estava com uma febre de 40 graus. O médico local chegou e examinou Prabhupada. Malária. Receitou alguns medicamentos que Prabhupada tomou uma vez ou duas e então recusou. Veio um segundo médico e receitou remédios diferentes. Parem de trazer estes médicos, disse Prabhupada. Nenhum médico pode me curar. Era agosto, a estação das monções, e muitos devotos caíram doentes. Quando Shrutakirti, que recentemente voltara para o seu posto como servo pessoal de Prabhupada, contraiu malária, Kuladri, que viera a Vrindavana para participar da inauguração do templo Hare Krishna, ofereceu-se para ajudar. Então Kuladri pegou malária. Outros devotos ficaram acometidos de malária, icterícia, disenteria e diversos problemas digestivos. O tempo era fechado, quente e úmido, e começaram a aparecer milhares de variedades de insetos. Havia ocasiões em que o céu ficava nublado vários dias e a temperatura ficava na casa dos 30 graus. Então o sol saía e evaporava tudo com um calor quase intolerável. Era a estação menos saudável de Vrindavana. À medida que a condição de Prabhupada piorava, os devotos ficaram melancólicos e até temeram pela vida de seu mestre espiritual. Eles levavam a cama de Prabhupada para o local onde estava mais fresco, no pequeno pátio de sua casa. Os seus servos massageavam-no ou abanavam-no. Passavam-se os dias e tudo que Prabhupada comia era um pouco de uva e alguns gomos de laranja. Foi desta maneira que seu pai morrera, dizia ele, deixando de comer. Semelhantes observações aterrorizavam ainda mais os discípulos de Prabhupada, e eles passaram a visitar os samadhis dos Goswamis para orar pela cura de Prabhupada.
Certa noite, Harikesha ficou postado a noite inteira perto do quarto de Prabhupada, cantando suavemente um contínuo canto de Hare Krishna. E Prabhupada gostou disso. Este canto de Hare Krishna, disse ele, é o que realmente nos dá vida. Após isto, os devotos revezavam-se para que sempre houvesse canto de Hare Krishna. Prabhupada explicou que sua doença era devido aos pecados dos líderes da ISKCON, 80% dos quais não estavam seguindo as regras e regulações, disse ele. Vixe, Prabhupada vivo, hein, Bimala? Já 80% não seguia as regras e regulações, imagine agora. Tá, lê mais e fala menos, tá bom. Prabhupada explicou que sua doença era devido aos pecados dos líderes da ISKCON, 80% dos quais não estavam seguindo as regras e regulações, disse ele. Mesmo em Vrindavana, alguns dos devotos não se levantavam regularmente às 4 da manhã, como estava falando pouco. Desculpa, tá, tem um ponto aqui, tá? Tá, vou prestar mais atenção. Tá, vou ler de novo. Mesmo em Vrindavana, alguns dos devotos não se levantavam regularmente às 4 da manhã. Como estava falando pouco, Prabhupada fez apenas uma ligeira menção desta causa de sua doença. O mestre espiritual carrega os pecados dos seus discípulos. Mas os discípulos têm que parar de pecar, né? Senão o mestre sofre, como estamos vendo aqui. Sofre pelos pecados de seus discípulos. Mas, por mais breve que tenha sido, ela esmagou os seus discípulos. Quanto a quem era culpado, cada discípulo teria que responder por si mesmo. Mas com uma atitude de, Deus, o que fizemos? Todos os discípulos de Vrindavana imediatamente ficaram muito atentos às regras e regulações. Na aula matinal do Bhagavatam, os devotos que a proferiram regularmente discutiam um assunto conforme explicado nos livros de Srila Prabhupada. Por ocasião da iniciação, Krishna absolve o iniciado de todas as reações kármicas devidas a atos pecaminosos passados. Contudo, o mestre espiritual, como representante de Deus, Krishna, também compartilha a remoção do karma do discípulo. Por ser infinito, Krishna jamais é afetado por esse karma, ao passo que o mestre espiritual, embora completamente puro, é finito. Portanto, o mestre espiritual parcialmente sofre as reações aos pecados do discípulo, tornando-se cada vez ou às vezes doente. Jiva Goswami aconselha que o mestre espiritual não inicie demasiados discípulos devido ao perigo de aceitar uma sobrecarga de karma. O mestre espiritual aceita não apenas o karma anterior dos discípulos, mas se os discípulos cometem pecados após a iniciação, então o mestre espiritual pode também às vezes adoecer em decorrência desses pecados. Prabhupada dizia que seu erro foi aceitar tantos discípulos, mas além disso não teve outra escolha para propagar a consciência de Deus, Krishna. Disse que às vezes o mestre espiritual sofre para que os discípulos possam saber. Devido às nossas atividades pecaminosas, nosso mestre espiritual está sofrendo. E isto sempre produz um efeito moderador em qualquer ofensor potencial. Mas agora, pela primeira vez, Prabhupada estava especificamente colocando sobre seus discípulos a responsabilidade por uma doença séria. Ao negligenciarem as instruções mais básicas de seu mestre espiritual, eles estavam lhe causando muito sofrimento. Compreenderam que seu mestre espiritual não era mais uma simples vítima de malária e conscientizaram-se de que tinham de corrigir os seus erros e orar a Deus, Krishna, para que Prabhupada melhorasse. A condição de Prabhupada era tão crítica e as implicações de suas declarações tão amplas que Brahmananda Swami, seu secretário, achou melhor notificar toda a sociedade internacional para a consciência de Deus, Krishna.
Porque Prabhupada estava satisfeito com o canto de Hare Krishna 24 horas, Brahmananda Swami achou que se poderia introduzir esse programa em todo o templo da ISKCON ao redor do mundo. Enviaram-se alguns telegramas e rapidamente espalhou-se a notícia de que cada templo deveria realizar canto de Hare Krishna contínuo, pedindo a Krishna a recuperação de Prabhupada. Isto fez alguns dos discípulos mais antigos recordarem 1967, quando eles ficaram acordados a noite inteira cantando Hare Krishna e orando para que Prabhupada se recuperasse de um aparente ataque cardíaco naquela ocasião. E naquela ocasião Prabhupada animara-os a cantar um hino ao Senhor Nishinradeva e a orar. Nosso mestre espiritual não terminou o seu trabalho, por favor, protejei-o. Prabhupada dissera que, devido às orações sinceras dos devotos, Krishna salvara-lhe a vida. Agora, desculpem, em 1974 havia muito mais devotos do que em 1967, e todos eles estavam orando pela recuperação de Prabhupada. Mas, pelo que Prabhupada dissera, agora também havia mais devotos comportando-se mal e causando-lhe dor. Aquela mensagem, 80% dos líderes de meus discípulos não estão seguindo as regras e regulações. É essa a razão por que estou sofrendo. Não foi telegrafada, era pesada demais. Não vou nem falar nada, Bímola. Prabhupada viera a Vrindavana para uma celebração, mas não houvera nenhuma. Agora ele estava muito doente e seu servo o carregava nos braços para dentro e para fora do banheiro. Outros devotos também massageavam-no e serviam-no muito sinceramente. E sempre havia canto de Hare Krishna para ele. Enquanto isso, ele simplesmente dependia de Deus, Krishna, e esperava melhorar para que pudesse continuar com o seu trabalho. Enquanto tolerantemente aceitava sua condição como misericórdia de Deus, Krishna, de repente recebeu a notícia de que o governador de Uttar Pradesh estava vindo visitá-lo. O governador, um muçulmano chamado Akribar Ali Khan, estava viajando por aquela área e Seti Bichenchand, amigo de Prabhupada e do governador, recomendara que o governador visitasse o templo. Prabhupada achou que talvez o governador concordasse em ajudar os devotos, pelo menos no que se referia a conseguir com que o governo autorizasse liberar aço e cimento. Portanto, a despeito de sua saúde abalada, ele insistiu em que os devotos fizessem uma recepção no pátio, e ele pessoalmente sairia para cumprimentar o governador. Deitado de costas e falando com voz tênue, ordenou que se cozinhasse um banquete e que se providenciassem mesas e cadeiras no pátio. Os devotos imploraram a Prabhupada que lhes permitisse fazer tudo, inclusive comunicar ao governador que Prabhupada estava muito doente. Tendo ele vindo, disse Prabhupada, devo sair e recebê-lo. Shrutakirti vestiu Prabhupada com uma roupa de seda novinha. Prabhupada tentou aplicar o barro sagrado em sua testa, mas mesmo isso foi uma luta e levou mais de 5 minutos. Poxa vida, estava feio o negócio. Quando estavam prontos para ir, Prabhupada perguntou ao seu servo, passei o meu barro sagrado? Devido à febre, ele parecia quase delirante e era incapaz de se levantar. Shrutakirti e outros carregaram-no numa cadeira e colocaram no meio do pátio, onde haviam providenciado várias mesas com Krishna Prasadam e livros de Prabhupada. Pouco antes da chegada do governador, muitos policiais e soldados chegaram, isolando a área com corda, orientando o trânsito que passava em frente ao templo e mantendo as pessoas do lado de fora até a chegada do governador. O Nanarva desenrolara um grande tapete vermelho que ia desde a periferia da propriedade até o interior
do pátio do templo, e os devotos enfileiraram-se em ambos os lados do tapete cantando Hare Krishna com símbolos de mão e tambores. Quando o governador Surabhi presenteou com uma guirlanda... Vou prestar atenção, Bima. O sono faz coisas. É a moda da ignorância, né? Fazer o quê? Eu estou tentando sair do modo da ignorância. Quando o governador chegou, Surabhi presenteou com uma guirlanda. Retirando a guirlanda imediatamente, o governador percorreu o tapete vermelho e encaminhou-se para o interior do pátio. Prabhupada se levantou. Os devotos abismaram-se ao verem Prabhupada ficar bem ereto e apertar a mão do governador. Durante algum período, Prabhupada e o governador ficaram de pé e depois se sentaram. Com exceção dos convidados, todos ali presentes sabiam que Prabhupada não estava apto para tanto esforço. Eles viam-no cambaleando e tremendo, e ainda assim tentando sorrir e ser cortês com seu hóspede. Os devotos ficaram com muita ansiedade, pensando que a vida de Prabhupada poderia terminar a qualquer momento, e não obstante, juntamente com seu mestre espiritual, eles participaram da formalidade social. A convite, o governador fez um discurso no qual expressou como o futuro da Índia apoiava-se na indústria. Então Prabhupada se levantou para falar, reclinando-se contra sua cadeira. Seus olhos estavam muito escuros e ele quase nem conseguia focalizar a sua visão. Embora tivesse falado muito pouco por quase 2 semanas, agora falava por 20 minutos, enquanto o governador ouvia polidamente. Em seguida, Prabhupada sentou-se e honrou o alimento oferecido a Deus com o governador e sua comitiva de 15 ministros. Depois que o governador partiu, os devotos carregaram Prabhupada de volta ao seu quarto, onde, com uma temperatura de 40,6 graus, ele entrou em colapso. Tendo-se ausentado os hóspedes políticos e a escolta militar, o local do templo Hare Krishna voltou à sua calma costumeira e os devotos reassumiram o seu canto de Hare Krishna suave, cantando Hare Krishna nas proximidades do leito de Prabhupada. Espantados com a força e a determinação de Prabhupada, eles compreenderam quão pouco estavam realmente investindo na consciência de Deus, Krishna. Após 2 semanas completas, a febre de Prabhupada finalmente cedeu. Encerrava-se agora uma grande provação. A estação das monções terminava, mas persistiam os mesmos problemas da construção do templo. E também persistia a determinação de Prabhupada. Seus discípulos também sentiam-se determinados e resolveram passar por cima de todas as demoras burocráticas e condições lentas de trabalho. Agora ninguém iria negligenciar a regulação transcendental. Prabhupada não mais falou sobre sua doença e os devotos ao redor do mundo foram informados de sua melhora. Eles poderiam parar com os cantos de Hare Krishna de emergência e prosseguir com o trabalho de costume. Em relação à construção do templo, Prabhupada também reassumiu os seus deveres costumeiros. Contudo, uma coisa ficou clara: Prabhupada era completamente transcendental, e os devotos que trabalhavam com ele assumiram um contrato transcendental, um contrato baseado no amor e na confiança. Ele estava aceitando-lhes o karma, e eles prometeram seguir as suas instruções. Agora, a despeito de ele ter ficado decepcionado com as falhas dos discípulos, este contrato ainda estava em vigor. Se ele continuasse a dar a sua misericórdia motivada, então eles poderiam executar as suas ordens. Caso contrário, eles ficariam sem força transcendental. Para Prabhupada, ficar estancado estava fora de cogitação. Mesmo ao adoecer em decorrência de seus discípulos, ele jamais pensara em abandoná-los. Após ter ficado mais de 2 semanas sem traduzir, Prabhupada voltou a seu trabalho. Ele estivera trabalhando rapidamente na coleção Chaitanya Charitamrita e já estava nas conversas entre o Senhor Krishna Chaitanya e Sanatana Goswami, que integram o Madhya Lila.
Começando do ponto onde parara, Prabhupada novamente passou a se levantar cedinho e a estudar as traduções bengalis e os comentários. Ligava seu ditafone e punha-se a falar com sua voz débil, que mais parecia um sussurro áspero. Mas, à medida que continuava, sua voz ficava mais forte, até que, pelo fim de 1 hora, ele estava falando normalmente. Pela época em que deixou Vrindavana, estava trabalhando a uma velocidade incomum, produzindo 2 fitas por dia. Bom, bem, de novembro de 1974 até janeiro de 1975, Srila Prabhupada permaneceu em Bombay. Durante este período ele persistente, mas pacientemente tentou obter o certificado de não objeção, o qual capacitá-lo-ia a iniciar a construção do belo templo de Radha Rasavihari. Seu envolvimento íntimo com este projeto impressionou Giriraja e outros que estavam dedicando suas vidas à terra Hare Krishna. Como Srila Prabhupada escrevera no Bhagavad Gita, a meta última da vida é única e exclusivamente agir em consciência de Deus, Krishna, com a finalidade precípua de satisfazer Deus, Krishna. E enquanto trabalhamos dessa maneira, devemos pensar apenas em Deus, Krishna. Fui designado para desempenhar para Krishna este dever específico. Enquanto agimos dessa maneira, devemos naturalmente pensar em Deus, Krishna, 3 pontinhos. Esta ordem de Krishna chega-nos através da sucessão discipular, da qual o mestre espiritual fidedigno é membro integrante. Servir num determinado projeto dedicando-se a dar às pessoas locais a consciência de Deus, Krishna, era uma oportunidade que Srila Prabhupada oferecia a cada discípulo. Seu campo de ação era o mundo inteiro e ele era como um imperador que desejava legar vastas terras aos filhos leais. Mas, ao conceder terras e projetos, Prabhupada não visava as posses materiais, que são sempre ilusórias, senão que ao serviço do Senhor Krishna. Krishna era o proprietário de tudo, portanto, um pregador poderia permanecer numa determinada área do domínio de Krishna e tentar livrar das garras de Maya, a ilusão, as pessoas que residiam ali. A terra Hare Krishna em Bombay era um dos planos principais de Prabhupada, mas ele estava evoluindo apenas aos poucos, como se Krishna primeiro quisesse ver os devotos passarem por muitos testes de obediência à ordem de Prabhupada antes de permitir que o projeto se manifestasse. Embora a ISKCON Hare Krishna possuísse na terra de Juhu meia dúzia de prédios de apartamentos, a lei proibia despejar qualquer dos inquilinos. Mas nenhuma lei dizia que o proprietário não poderia acrescentar outro pavimento em seus prédios. Assim, Srila Prabhupada solicitara ao Senhor Seti, um leal membro vitalício e um empreiteiro de construção para erigir aposentos no topo de pelo menos 2 dos prédios de apartamentos. Ansiosamente o Senhor Seti se encarregou de cumprir esta ordem e obtivera permissão para a construção. Agora que a obra estava concluída, os cômodos estavam sendo utilizados como aposentos de celibatários, escritórios e estoque de livros. Finalmente os devotos desocuparam as cabanas de palha que tinham sido sua residência desde os seus primeiros dias naquele terreno. Esta mudança não apenas os aliviou de morarem em sórdidos alojamentos infestados de ratos, mas também permitiu-lhes derrubar as cabanas, e a demolição das cabanas fora um requisito estipulado para que o município emitisse o certificado de não objeção. Outra séria objeção por parte do município fora que o canto de Hare Krishna do templo criaria distúrbio e seria da mais alta relevância dar primazia à solução deste ponto. Ao ver o esboço traçado por Prabhupada, onde se exibia o projeto do templo e do hotel, a polícia admitiu que dentro de um templo tão grande
o canto de Hare Krishna não criaria tanto barulho quanto provocava no momento? Então, ao Hare, ao Hare. Bimala, os devotos cantam bonito, né? Os devotos cantam bonito, tocam bonito e escuta longe, né? Então, concordaram no caso do templo? Não, né? Porque fica contido entre as paredes. Então, concordaram em aceitar o plano piloto para a terra Hare Krishna e retirar as objeções que tinham por base o distúrbio, contanto que a ISKCON Hare Krishna derrubasse as cabanas de palha e alargasse a estrada de acesso para que os inquilinos pudessem chegar até os fundos do terreno. Cada uma destas exigências legais envolvia muitos pontos de litígio, os quais continham muitos pormenores. Era como um longo e demorado jogo de xadrez. Mas Prabhupada era experiente, cauteloso e determinado. Ele se propôs a ficar na terra Hare Krishna por vários meses para ajudar Giriraja, o Senhor Sete e os outros. Enquanto isto, Prabhupada insistia que o programa transcendental na terra Hare Krishna não sofresse interrupção de espécie alguma. Mesmo sem um templo ainda definitivo, 500 a 700 visitantes estavam vindo para a festa de domingo, o Festival Transcendental Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Eu não estou pensando no canto, eu estou cantando, mas estou pensando no final do programa, que é comer e beber e ficar batendo papo sobre Deus. Nossa, Vishnu. Tá, já parei de falar. O festival de domingo, né? Giriraja também, tá vendo? Ó, não parar de jeito nenhum, né? É muito importante, né? Essa lição exemplar. O mestre prega pelo exemplo, não importa, né? Tem que ter o programa, não importa onde vai ser o programa, de que jeito vai ser o programa, tem que ter o programa, né? Enquanto isso, Prabhupada insistia que o programa transcendental na terra Hare Krishna não sofresse interrupção de espécie alguma. Mesmo sem um templo ainda definitivo, 500 a 700 visitantes estavam vindo para a festa de domingo. Giriraja relatara a Prabhupada que o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami em Bombay, fora um grande sucesso, com vários milhares de pessoas vindo para ver as deidades e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Posso continuar? Para Srila Prabhupada, que agora estava acostumado a permanecer em lugares como Nova York ou Los Angeles por uma semana ou menos, ficar em Bombay pelo período de 3 meses, confirmava novamente que a terra Hare Krishna era muito querida para ele. Era seu filho especial. Quando o perigo ameaçava, ele ficava em atitude de alerta e proteção, e quando vinha o sucesso, ficava muito orgulhoso e desejava anunciar ao mundo. Prabhupada parecia satisfeito com o fato de que, pelo menos, estava sempre havendo alguma construção. Ele pediu que o Senhor Sete construísse um muro de tijolos ao redor da propriedade, ainda que pedaços do muro às vezes fossem derrubados à noite pelos bandidos. Construa algo, disse Prabhupada, mesmo que seja apenas tijolo, mas siga em frente com a construção. Exatamente como ao adquirir a propriedade de Bombay, Prabhupada compreendera o grande valor da posse, mesmo antes de conseguir a escritura. Também, em relação à construção, ele insistia que eles seguissem em frente, mesmo sem permissão completa. A obra deve começar, dizia Prabhupada. Quer vocês tenham ou não conseguido um número suficiente de homens e tijolos, iniciem mesmo um pouquinho, de modo que fique entendido que começamos. Srila Prabhupada recebera de Vrindavana a notícia de que o recém-eleito governador de Uttar Pradesh, Dr. Channa Reddy, visitara o local do templo. Ao ficar sabendo disso, Prabhupada decidiu convidá-lo para a nova data marcada, participar da inauguração do templo Krishna Balarama Mandir. Vossa Excelência,
3 pontinhos. Temos a intenção de inaugurar por ocasião do Sri Ramanavami, o dia do nascimento do Senhor Ramachandra. Provavelmente essa será a data estabelecida, pois dependemos do progresso do trabalho de construção. Se o Senhor fizer a gentileza de me dar o seu consentimento, podemos imprimir o nome de Vossa Excelência no cartão de convite como convidado principal e inaugurador do templo Hare Krishna. O Senhor já é nosso membro, bem como um grande devoto do Senhor Krishna, de modo que receberemos como um grande privilégio o seu gentil acordo em relação a esta proposta. Após o seu convite ao governador, Prabhupada enviou uma carta para Surabhi em Vrindavana. Tudo deve estar 100% concluído no fim de março. O empreiteiro está enganando. Isso significa que a obra jamais será terminada. Simplesmente temos que colocar dinheiro. Pelas fotos que vi, não há muito progresso. O que fazer? Não quero explicações. Quero ver tudo terminado. Se ainda houver dúvidas, por favor, diga-me com franqueza. Chegavam convites pedindo a Srila Prabhupada que viajasse a diferentes lugares, e outra peregrinação mundial já se descortinava. Prabhupada escreveu a Hridayananda Goswami que o estava convidando para visitar a cidade do México e Caracas. 3 pontinhos. Sim, quero muito ir para lá. Agora estamos em Bombay tentando conseguir permissão do governo para construir nosso templo Hare Krishna. E ao que parece, possivelmente estaremos conseguindo a permissão na semana vindoura. Se isto ficar resolvido, então estarei indo imediatamente para Honolulu e de Honolulu posso ir diretamente para a cidade do México, e então Caracas, e então para a Austrália, no final de janeiro. Se a situação de Bombay permanecer em impasse, talvez eu tenha que ficar até por volta dos meados de janeiro, e então na metade ou no final de janeiro eu irei para a Austrália, onde ficarei por um mês. Por volta dos meados de janeiro de 1975, finalmente o município emitiu o certificado de não objeção. Prabhupada ficou radiante e imediatamente convocou uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Eles já realizaram a cerimônia para patentear o início da construção e o lançamento da pedra fundamental em março de 1972, ao chegar pela primeira vez ao terreno. Não obstante, ele queria outra, pois esta realmente significaria o início da construção do templo Hare Krishna. Portanto, ele planejou um festival Hare Krishna envolvendo todos os membros vitalícios e amigos da ISKCON em Bombay. Srila Prabhupada estava pronto para viajar e desta vez, mais do que nunca, deixou seus líderes de Bombay bem atentos a que a construção do templo deveria seguir em frente sem interrupção. Sem dúvidas, haveria nova oposição do governo, mas tal oposição seria superada, como no passado pela graça de Deus, Krishna. Contudo, os devotos teriam que ser muito determinados. Esta era a recompensa de trabalhar para Prabhupada na terra Hare Krishna, que essa pessoa ganhava determinação em face aos problemas e sabia que ao permanecer com o seu serviço, estava agradando Deus, Krishna e o devoto puro de Deus, Krishna. Durante fevereiro e março de 1975, Srila Prabhupada voltou a viajar amplamente, seguindo rumo ao leste via Tóquio e Havaí para Los Angeles. Enquanto viajava, recebeu a notícia de que o governador Ed aceitara o convite para comparecer à inauguração do templo de Vrindavana em Ramanavami. Eu confundi, Bimala. Eu errei e voltei. Quando a gente erra, a gente volta, né? Conhecimento tem que ser passado completo e perfeito. Enquanto viajava, recebeu a notícia de que o governador Ed
aceitara o convite para comparecer à inauguração do templo de Vrindavana em Rama Navami, aniversário do Senhor Ramachandra. Ele também recebeu um relatório animador de Surabhi, garantindo-lhe que desta vez a inauguração do templo definitivamente aconteceria. Estou animado com o fato de que você conta em concluir tudo a tempo, escreveu Prabhupada. Isto eu desejo. Prabhupada viajou para o México e Caracas. Em resposta à sua correspondência, novamente ele dizia que logo encontraria todos em Vrindavana. Ao membro vitalício que lhe escreveu pedindo conselhos quanto à peregrinação em templos estrangeiros, ele respondeu: por volta de 20 de março estarei em Calcutá, onde você poderá me ver. Dar-lhe-ei conselhos pessoalmente. Você também está convidado a participar do nosso festival Hare Krishna de Mayapur durante a cerimônia do aparecimento de Shri Krishna Chaitanya, bem como será bem-vindo à celebração de inauguração do templo de Krishna Balarama em Vrindavana, no dia de Rama Navami. O governador de UP, Uttar Pradesh, também estará presente e muitos outros cavaleiros importantes e respeitáveis também virão. Espero que você também venha com sua esposa, filho e mãe e nos anime participando do festival Hare Krishna. Ao deixar a América do Sul, Prabhupada, em um curto espaço de tempo, percorreu várias cidades, parando em Miami, Atlanta, Dallas e Nova York. Tudo no espaço de um mês, a contar do dia em que partira da Índia. Ele foi então para Londres, parou em Teherã e retornou para a Índia em 16 de março. Durante estes 10 anos, esta foi a 8ª viagem de Prabhupada ao redor do mundo. Na madrugada de 23 de março, Srila Prabhupada partiu do templo de Calcutá para Mayapur, viajando numa caravana de 5 carros. Prabhupada estava no primeiro carro, os 3 próximos carros transportavam seus discípulos renunciados e o último carro transportava sua irmã Bhavatarini e outras senhoras. Como de costume, Prabhupada pediu para parar no pomar de mangueiras. Daivi Shakti Dasi comenta: juntos, todos eles sentaram-se ao redor, exatamente como vaqueirinhos, com Prabhupada no centro, tomando seu dejejum de frutas. Era jejum de Ekadashi, e eu fizera para Prabhupada um bolo de tâmaras e coco, muito fantástico. Ao abrir sua lancheira e vê-lo, Prabhupada disse: oh, o que é isto? Quem fez isto? Então Achyutananda Swami disse-lhe que eu o fizera, e ele pôs-se a comê-lo imediatamente. Prabhupada disse que gostou, então eles lavaram as mãos e retornaram ao caminho rumo a Mayapur. Mayapur, 23 de março de 1975. Quase 500 devotos de todo o mundo reuniram-se para o festival Hare Krishna deste ano, e enquanto realizava suas caminhadas matinais nos campos próximos, enquanto entrava no templo de Radha Madhava ou enquanto dava aulas da coleção Chaitanya Charitamrita, Prabhupada era o foco de atração central. Toda manhã, após dar a aula, ele, seguido de seus discípulos, circunambulava a sala do templo. Em cada um dos lados do altar das deidades, um sino de bronze pendia do teto, e enquanto circunambulava as deidades, Prabhupada dirigia-se até um dos sinos e tocava-o várias vezes, puxando a corda enquanto o canto e dança público de Hare Krishna continuava ferozmente. Então, Hare Krishna, aquele jeito que os devotos fazem na Bíblia, que até as paredes transpiram. Então, Kirtan feroz, selvagem. Então, com a bengala na mão, ele caminhava ao redor da parte posterior do altar das deidades e saía do outro lado para repenicar o outro sino.
Bem ao redor dele, os devotos pulavam, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sorrindo com grande satisfação, Prabhupada percorria toda a sala do templo, passando pelos quadros de Bhaktisiddhanta Saraswati, Gorakshora Dasa Babaji e Bhaktivinoda Thakur, e então, rodeando, voltava pelo outro lado da sala do templo, rumo ao primeiro sino e repicava-o vigorosamente. Após meia dúzia dessas circunambulações bem-aventuradas, ele deixava o templo, enquanto o canto e dança público de Hare Krishna continuava a troar. Ao sair de encontro à brilhante manhã ensolarada, ele subia a ampla escada que ia dar em seu quarto. Pelo menos em 2 ocasiões durante este festival, Prabhupada ficou aturdido em transe enquanto dava a aula matinal. Certa vez, estava falando em louvor ao sacrifício de seus discípulos que gastaram tanto dinheiro e vieram para tão longe, deixando seus lares nos Estados Unidos, Europa e Austrália para prestarem serviço e comparecerem ao festival de Mayapur. Todos vocês são jovens, dizia ele, mas eu sou um homem idoso, eu não tenho nenhuma oportunidade, 3 pontinhos. E com estas palavras, ele subitamente caiu no mais completo silêncio. Tal silêncio diante de 500 discípulos produziu uma sensação de que o tempo havia parado. Todos esperavam, finalmente, e um dos devotos começou a cantar Hare Krishna e Srila Prabhupada retornou à consciência externa dizendo Hare Krishna. Ele disse aos devotos, façam canto e dança público de Hare Krishna, e dirigiu-se a seu quarto. Prabhupada novamente supervisionou o encontro anual de seu corpo administrativo e pessoalmente aprovou ou modificou todas as decisões. A ISKCON Hare Krishna estava realmente crescendo, mas, como Prabhupada havia dito a seu amigo o idoso Gopalacharya, em Madras, Krishna e a instituição de Krishna não são diferentes. Se os devotos estão pensando na instituição de Krishna, eles não se esquecerão de Deus, Krishna. Ao fazer questão de que os devotos participassem da peregrinação anual da Índia, Prabhupada estava solidificando a base transcendental da ISKCON, a sua instituição transcendental. Foi para desta maneira congregar os seus devotos de que ele orou. Tá, vou prestar atenção, mas eu vou tomar água primeiro aqui. Estou pensando na água, Bímola. Aqui, ó. Foi para desta maneira congregar seus devotos que ele orou e lutou para construir os centros nas cidades sagradas. Agora e no futuro ele queria estender a todos os seus seguidores o abrigo purificante de Mayapur e Vrindavana, as cidades mais sagradas do mundo. Pouco a pouco os planos se harmonizavam, o mundo inteiro estava sendo salvo pelo movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Vrindavana, 16 de abril. Quando Srila Prabhupada chegou para finalmente conduzir a inauguração do templo Krishna Balarama Mandir, ele teve uma agradável surpresa ao ver as 3 elevadas cúpulas realçando-se sobre o templo. As cúpulas... Desculpem. As cúpulas foram inteiramente construídas durante os 8 meses desde a sua última visita. A casa de hóspede internacional formada de 4 andares também havia sido completamente construída durante sua ausência. Surabhi supervisionara os trabalhadores nos turnos diurnos e noturnos para que tudo terminasse a tempo. A elevada cúpula central e as 2 cúpulas laterais, uma sobre cada altar, eram magnificentes. As suas formas graciosas dirigiam a mente e pensamentos elevados
e sugeriam uma existência situada além do mundo material. A imponência e a beleza das cúpulas faziam recordar que logo abaixo delas residia a deidade do Senhor Supremo Krishna. O templo é edificado para iluminar as pessoas, para remover-lhes a ignorância, e as cúpulas eloquentemente falavam este propósito. Elas podiam ser vistas a quilômetros, destacando-se arrojadamente no panorama de Vrindavana, proclamando a adoração a Deus, Krishna e a Balarama. Cada cúpula era encimada por uma calaça de cobre, consistindo em 3 bolas, representando os sistemas planetários inferiores, intermediários e superiores. E no topo via-se a eterna Sudarshana Chakra, a arma em forma de roda que o Senhor Vishnu girava em seu dedo. A arma disco Sudarshana Chakra era o próprio Deus, Krishna, e o simples fato de ver este símbolo glorioso no topo do templo produzia nos devotos um sentimento de vitória e satisfação. Mesmo os convidados sentiam-se impelidos a olhá-la com reverência. Acima das armas discos Sudarshana Chakras havia bandeiras de cobre que representavam a vitória. Enquanto Prabhupada caminhava por todo o complexo arquitetural, é isso mesmo, vou ler de novo. Enquanto Prabhupada caminhava por todo o complexo arquitetural, ele continuamente olhava para as cúpulas. Oh, disse ele, as cúpulas saíram muito belas. O que vocês acham? Ele voltou-se para os devotos que o acompanhavam. Elas são magníficas, disse Hansaduta. Sim, Prabhupada, disse Tamal Krishna Goswami. Eu acho que Surabi fez um trabalho muito louvável. Sim, sorriu Prabhupada. Todos estão comentando acerca da boa qualidade do trabalho que Surabi está fazendo. Prabhupada voltou-se para Surabi, que dormira muito pouco durante semanas. Mas eu não posso dizer isso, apenas eu estou criticando, porque me compete fazer isso, eu devo sempre criticar o discípulo. É para proteger o discípulo, né? Porque se o mestre fica elogiando o discípulo fica orgulhoso, vaidoso e cai. Aí não protegeu o discípulo, né, Bimala? Então a missão do mestre espiritual é sempre criticar os seus discípulos, para que eles avancem cada vez mais. Um mínimo de 600 devotos dos centros da ISKCON ao redor do mundo vieram a Vrindavana para participar da peregrinação indiana anual. O ponto alto seria a instalação das deidades e a inauguração do templo Hare Krishna. Os preparativos finais estavam ocorrendo tempestuosamente. Limpezas, decorações, culinária. Muitos membros vitalícios e convidados importantes vieram e estavam alojados em seus quartos privados na casa de hóspedes formada de 40 quartos. A visão de Prabhupada finalmente tornara-se realidade. Ele criara provavelmente o mais belo e opulento templo de Vrindavana, com certeza o templo Hare Krishna onde havia mais vida, com devoção dinâmica e espírito de pregação, e juntamente com o templo construíra um dos melhores hotéis da região para visitantes que tinham interesse em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Ao explorar o terreno, Prabhupada caminhou para o pátio. Situado abaixo da superfície, seus assoalhos de mármores eram limpos e brilhantes. Isto não era nenhuma casa alugada nos Estados Unidos, algo que tivesse sido construído para outro propósito. Era um templo Hare Krishna, como os templos de Vaikunta descritos na coleção Śrīmad Bhagavatam. É o céu na terra, disse Prabhupada. Acho que ele ganha de todos os templos da Índia. E está lá para todo mundo visitar, né, Bimala? Prabhupada permaneceu sorrindo diante da árvore Tamala, seus veneráveis ramos espalhados através de um canto do pátio, e ele contou outra vez a discussão
que tinha transcorrido em relação a derrubá-la, como ele tinha impedido que isso acontecesse. As árvores tamalas estão associadas com os passatempos de Shrimati Radharani e são muito raras. Em Vrindavana talvez haja apenas 3. Esta, uma em Sevakundya e uma no pátio do templo Radha Damodara. O fato de a árvore tamala estar crescendo de maneira tão exuberante, disse Prabhupada, indicava que os devotos estavam realizando serviço prático e amoroso a Deus autêntico. Convencido de que o templo estava realmente pronto, Prabhupada entrou em sua residência, logo entre o templo e a casa de hóspedes. Muitos pormenores exigiam sua atenção e muitos discípulos visitantes estavam presentes. Assim, em Ramanareti, em um local onde não havia templo Hare Krishna algum, um devoto puro desejou que haja um templo e serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. E o que antes fora um terreno baldio era agora um lugar de peregrinação. É esta a potência dos desejos do devoto puro de Deus, Krishna. Epílogo. Porque logo é rápido, tá? Epílogo. Srila Prabhupada, ao comentar sobre o seu serviço prático e amoroso a Deus na Índia, sempre dizia: Vrindavana é minha residência, Bombay é meu escritório e Mayapur é onde eu adoro a suprema personalidade de Deus, Krishna. Bombay é a maior cidade comercial da Índia. O comércio de Prabhupada era o incontaminado serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e em Bombay ele tratava especialmente dos aspectos administrativos da consciência de Deus, Krishna, na Índia. Ele tinha incorporado a ISKCON Hare Krishna na Índia, fazendo de Bombay o principal ramo. Todos os outros ramos da ISKCON na Índia, portanto, eram legalmente parte da corporação de Bombay. Em Bombay, Prabhupada cultivara mais advogados e homens de negócios como membros vitalícios e angariara mais amigos de sua sociedade do que em qualquer outra cidade da Índia. Assim, sempre que ele estava em Bombay, costumava buscar conselhos legais, não apenas a respeito do centro de Bombay, como também acerca de seus outros assuntos na Índia. Como Bombay era uma cidade moderna com facilidades profissionais e burocráticas em um nível equiparado a muitas cidades ocidentais, Prabhupada desejava localizar a divisão indiana de sua empresa livresca ali para imprimir traduções hindis de seus livros, bem como versões inglesas para o mercado indiano. Bombay, ao contrário de Vrindavana e Mayapur, não era um lugar sagrado, mas uma cidade azafamada e próspera. Os maiores doadores da ISKCON Hare Krishna viviam ali. Embora a conduta de Srila Prabhupada fosse inteiramente transcendental em Bombay e suas atividades fossem frequentemente iguais como em outros lugares, falando sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam e adorando a deidade, contudo, Prabhupada chamava-o de seu escritório. E embora fosse seu escritório, ele desejava um templo Hare Krishna ali. Mayapur, dizia Prabhupada, é onde eu adoro a suprema personalidade de Deus, Krishna. Prabhupada idealizava um templo a ser construído em Mayapur e que seria o maior de todos os templos de seu movimento Hare Krishna. Ele e seus devotos adorariam o Senhor Supremo Krishna neste lugar e num estilo tão magnífico que o mundo inteiro sentisse-se atraído ao lugar de adoração de Prabhupada, o Mayapur Chandrodaya Mandir. É o templo Mayapur Chandrodaya Mandir. De acordo com o Śrīmad Bhagavatam, para esta era prescreve-se a adoração de canto e dança público de Hare Krishna, que são os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
A adoração de canto e dança público de Hare Krishna provinha de Mayapur, o lugar sagrado original do Senhor Krishna Chaitanya. Na era de Kali, afirma o Śrīmad Bhagavatam, o Senhor Krishna aparece sob uma forma dourada como o Senhor Krishna Chaitanya, e sua atividade consiste em cantar e dançar Hare Krishna. Pessoas com inteligência suficiente adorá-lo-ão sob esta forma. Srila Prabhupada desejava fazer a mais maravilhosa adoração de Shri Krishna Chaitanya em sua terra natal, e assim satisfazer por completo as predições dos mestres anteriores que previram uma grande cidade védica erguendo-se nas planícies de Navadvipa. Nossa, até isso já estava previsto. Na programação, né? Não é previsão, é programação, Bimala. As escrituras perfeitas e completas não têm previsão, tem programação. E Prabhupada estava cumprindo essa programação. Não tem adivinhos, não tem, pode ser quem sabe talvez. Mayapur poderia também ser considerado local de adoração de Prabhupada, pois seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta Saraswati pregara extensamente ali, e porque o seu túmulo sagrado Samadhi estava ali também. Como a inteira missão de pregação de Srila Prabhupada era dirigida a serviço de seu mestre espiritual, ele adorava seu mestre espiritual por intermédio da pregação em Mayapur. Mayapur era a origem e o símbolo da pregação em consciência de Deus, Krishna, pois ali o Senhor Krishna Chaitanya e Nityananda começaram realmente o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, que Prabhupada estava agora levando o mundo afora. Shri Krishna Chaitanya desejava pregar o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, de amor por Deus, Krishna Prema, através do mundo inteiro. E, portanto, durante a sua presença, ele inspirou o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Especificamente, ele enviou Rupa Goswami a Vrindavana e Nityananda a Bengala e pessoalmente foi ao sul da Índia. Dessa maneira, ele gentilmente deixou a tarefa de pregar o seu culto no resto do mundo sob o encargo da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, a ISKCON. Vrindavana é a residência de Prabhupada. As pessoas religiosas da Índia, bem como os eruditos religiosos no Ocidente, viam Prabhupada como um santo devoto de Deus de Vrindavana. Quando ele iniciou sua pregação na cidade de Nova York, ele sempre se apresentava como tendo vindo de Vrindavana. Aqui, estou sentado agora em Nova York, disse ele certa vez, a maior cidade do mundo. Mas meu coração sempre anseia por Vrindavana. Ficarei muito feliz ao retornar a minha Vrindavana, que é um lugar sagrado. As pessoas de Vrindavana também viam Prabhupada como o sucesso da terra natal delas. Ao sair da vida familiar em 1954, Prabhupada fora viver em Vrindavana, primeiro em um templo próximo a Keshigata e em seguida no templo de Radha Damodara. Após tomar a ordem de vida renunciada em 1959, ele continuara a residir em Vrindavana e durante a sua ausência reservava 2 quartos no templo Radha Damodara. Vrindavana é o lar da consciência de Deus, Krishna. O local dos passatempos infantis de Deus, Krishna, o local onde os 6 principais renunciados de Vrindavana, enviados pelo Senhor Krishna Chaitanya, escavaram os lugares sagrados, escreveram textos transcendentais e construíram templos. Ali, qualquer devoto podia se sentir em casa, e milhares de residentes de Vrindavana levavam os seus saquinhos com rosário dentro e cantavam Hare Krishna, e usavam barro sagrado e traje de devotos de Deus. Vrindavana pertencia a Radha e Krishna, e os residentes de Vrindavana de hoje em dia reconhecem isso. Em última análise, Vrindavana é revelada apenas ao devoto puro de Deus.
Vrindavana é a residência eterna de todas as almas transcendentais em sua eterna relação com Deus, Krishna. A Vrindavana da Índia é uma réplica transcendental de Goloka Vrindavana, o planeta eterno onde Deus, Krishna, reside no mundo transcendental. Os devotos puros aspiram por alcançar Goloka Vrindavana após concluir a sua vida neste mundo. Está vendo, Bimala? Os devotos puros aspiram por alcançar Goloka Vrindavana após concluir a sua vida neste mundo. Eu não sou nem devoto, mas também quero isso aí. Ó. Eu quero também alcançar a principal morada eterna de Deus, Goloka Vrindavana. É fácil, é só se tornar devoto. Primeiro se tornar devoto, depois devoto puro, e aí alcançar a principal morada eterna de Deus, Goloka Vrindavana, no céu transcendental, após concluir a sua vida neste mundo. E Prabhupada, portanto, como devoto puro de Deus, Krishna naturalmente sentia-se em casa em Vrindavana. Ele às vezes dizia que, no caso de ele adoecer, não gostaria de ir para o hospital, mas simplesmente de ir a Vrindavana e ali passar os seus últimos dias. Para divulgar as glórias de Vrindavana, Prabhupada saíra de Vrindavana, mas como um viajante que estava longe de casa, ele sempre pensava em regressar.